O nosso tema de hoje é culpa e fracasso. Sentimento de culpa e sensação de fracasso são duas coisas que definitivamente nós não queremos e não gostamos de sentir. Mas convenhamos que boa parte da humanidade passa ou já passou por isso. Então é preciso entender que nós somos, na verdade, espíritos imortais em processo de evolução. Sendo assim, ao longo de várias e várias reencarnações, saindo gradativamente do estágio de animalidade, onde predominam o instinto de preservação, a luta do forte, a imposição do forte contra o mais fraco, assim, gradativamente, nós vamos saindo desse estágio evolutivo e vamos evoluindo e, consequentemente, os resquícios da nossa animalidade ainda se fazem presentes na forma do egoísmo, da arrogância. Consequentemente, nós erramos. E, ao errarmos e termos a consciência disso, vem a culpa. Percebam que o fato de sentirmos culpa já é um sinal de evolução, ou seja, já percebemos que erramos, já vem o remorso e já vem também aquela sensação de fracasso. Puxa vida, eu errei. E aí precisamos entender todos esses processos em que os erros se manifestam na nossa vida, sejam eles de que natureza forem, para aí sim tirarmos proveito desta situação, do erro cometido, e não ficarmos apenas nos lamentando ou nos punindo por conta daquilo que fizemos de errado. Então vamos tentar entender todo tipo de erro, aqueles que se manifestam mais do lado intelectual, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, desde o palito de fósforo, o primeiro palito de fósforo que tentamos acender na nossa vida e não conseguimos, até aquele projeto mais complexo, mais audacioso que tentamos realizar na nossa vida e que também acabou não dando certo. Ou seja, alguma coisa que calculamos de algum jeito não ocorreu como prevíamos. E temos também os erros que se manifestam pelo nosso lado moral, o lado do nosso sentimento. E aí vamos encontrar desde os pequenos aborrecimentos que causamos até grandes mágoas e decepções, relacionamentos mal conduzidos que tenhamos deixado pelo nosso caminho. Lembrem-se que estamos falando da nossa evolução, ou seja, não estamos falando apenas da nossa vida atual, estamos falando de todo o nosso processo evolutivo, onde muito provavelmente esses erros, se não estão presentes na vida atual, já estiveram em vidas anteriores. E notem que falamos do lado intelectual e do lado moral, que são os nossos objetos de estudo para o nosso processo evolutivo, e vemos que em algumas vezes um lado atrapalha o outro e vice-versa. Então, às vezes a pessoa é muito inteligente, muito capaz de realizar grandes coisas, mas por conta de um lado ainda pouco desenvolvido na sua afetividade, um lado muito egoísta ou muito arrogante, ela põe aquele projeto grandioso a perder porque não consegue se relacionar bem com as demais pessoas que deveriam contribuir para o êxito daquela obra grandiosa que ela está tentando realizar, embora ela tenha capacidade intelectual para isso. E do outro lado também vamos ver algumas coisas assim. Às vezes temos pessoas muito bondosas, muito generosas,
mas que ao tentar realizar projetos mais grandiosos, não tem ainda o talento intelectual para administrar um projeto mais audacioso. E aí a tal obra não consegue se realizar, não porque falta bondade, não porque falta empenho, mas porque falta capacidade intelectual. Isto também pode acontecer. Então, já temos aí um belo material para estudarmos em relação aos nossos erros. Mas tem algumas coisas também para pensarmos sobre a origem dos erros. Como é que a coisa começou a dar errado? Será que eu já sou errado por natureza? Quais são as minhas deficiências? Como já disse, no processo evolutivo, nós vamos gradativamente conquistando um degrau maior, mais e mais no campo intelectual e mais no campo moral. Acontece que no campo intelectual a coisa costuma andar mais rápido porque desenvolvemos a nossa inteligência para satisfazer o nosso ego. Então isso nos agrada. Por isso que geralmente as pessoas vão desenvolvendo, os espíritos vão desenvolvendo primeiramente a inteligência, porque isso favorece a sua sensação de superioridade, o domínio que elas venham a ter sobre situações e pessoas ao longo das existências. O lado moral, o lado da bondade, do amor ao próximo, ele é tocado pelos relacionamentos que gradativamente nós vamos cultivando ao longo das existências. E aí, conforme nós vamos vivenciando novas e novas existências, muitas vezes o espírito assume pensamentos e comportamentos cristalizados no erro. São erros que se repetem. Por exemplo, ilusões de grandeza, a pessoa se achar superior às demais. Isso é um pensamento que muitos acabam alimentando e cristalizando dentro de si. Trazendo um exemplo mais simples, imaginem uma pessoa, um espírito que em determinada existência adquiriu e alimentou a ideia da inferioridade da raça negra, concluindo ali que a raça negra era inferior e merecia ser escravizada. Imagine que este mesmo espírito nutriu e alimentou essa ideia por mais de uma encarnação. Aquilo se constituiu para ele um pensamento cristalizado. Imagine que esse espírito reencarna hoje sem ter tido na espiritualidade um tempo para refletir e mudar de opinião, ou seja, ele ainda permanece com a mesma ideia. Ao reencarnar, recebendo ele algumas breves influências, seja para o lado racista, ou seja, para o lado do não preconceito, da aceitação, ele começa a buscar dentro de si o que ele pensa, e o que ele pensa ainda é aquele pensamento cristalizado. Então, ele se tornará hoje também uma pessoa racista. Agora imaginemos que esta mesma pessoa, que este mesmo espírito, tenha reencarnado na condição de negro, pele negra, e ele é racista interiormente, e se olha no espelho e vê um negro, ele vai sentir por si mesmo um certo desprezo, uma certa rejeição, uma certa inconformidade com a vida. Vai ter que trabalhar este sentimento e isto se constituirá para ele uma bela oportunidade de aprendizado. Pois bem, conforme nós vamos reencarnando e nos conscientizando no intervalo entre uma reencarnação e outra dos erros cometidos, nós vamos tendo a oportunidade de gradativamente
nos libertarmos de qualquer pensamento e qualquer comportamento cristalizado no erro. Mas ainda assim, o espírito, por perceber que tem aquela tendência de repetir os mesmos erros, antes de reencarnar ele traz um medo muito grande. É normal que ele tenha esse medo. Será que eu vou fracassar de novo? Será que eu vou cair novamente nos mesmos erros? E aí, quando ele reencarna, muitas vezes também manifesta um medo enorme de errar. Aí muitas vezes a pessoa pode perguntar assim, mas Zé, quando o espírito nessa condição vai reencarnar, ele não tem ali uma equipe espiritual, amigos orientando, mostrando que ele vai ser capaz, que ele está preparado e assim por diante? Sim, para o espírito lúcido que está buscando a sua evolução, o seu progresso, ele vai sim ser amparado pela espiritualidade nesse novo processo reencarnatório, nesta nova vida física. O que esses espíritos mentores não podem fazer é entrar dentro dele e arrancar o medo que ele está sentindo. Isso é patrimônio dele, que ele vai ter que trabalhar, e este medo também vai ter na sua existência alguma utilidade. E aí, reencarnando, vemos que algumas pessoas que venham nessa ou em condições diferentes, mas muitas pessoas também nutrem um medo terrível de errar, um medo terrível de fracassar, e quando tentam alguma coisa e não dá certo, essas pessoas simplesmente desistem. Ah, tentei fazer tal coisa no campo profissional, não deu certo, não vou tentar mais, vai que eu erro de novo, vou sofrer tudo de novo. No campo do relacionamento afetivo, a pessoa tenta um relacionamento, não deu certo, sofre, ah, não quero isso de novo, vou fracassar novamente. E aí a pessoa perde a oportunidade de aprender com o que deu errado. Ela deixa de analisar as causas que determinaram o fracasso e aí perde esta oportunidade de aprendizado. Se nós parássemos para pensar e analisar as coisas que deram errado em qualquer coisa que tentamos fazer e não deu certo, com certeza para uma próxima tentativa estaríamos muito melhor preparados. Mas para isso precisamos tentar novamente. E sabem que em algumas situações, ao analisar o que deu errado, podemos descobrir que aquilo que a gente estava tentando fazer está muito distante da nossa capacidade. Então, se é para eu tentar, calma lá que eu vou ter que me preparar muito mais para conseguir realizar. Tudo isso é aprendizado. Mas se não estamos dispostos a esta análise, ficaremos detidos pelo medo. O medo vai nos aprisionar na inércia e não progrediremos como deveríamos. Pois bem, viver com esta sensação de culpa e fracasso é muito ruim. Por quê? Muitos espíritos, antes de reencarnar, já se sentem culpados. Se sentiram culpados por anos e anos a fio em regiões da espiritualidade de muito sofrimento, acreditando que não seriam merecedores de sair daquela condição pelo tanto que erraram. É aquela velha ideia do inferno eterno. Agora vou viver no inferno pela eternidade depois dos crimes que cometi. Então sabemos que a culpa por si só já gera inúmeras consequências na criatura. Aqueles espíritos mais endividados, aqueles espíritos que cometeram as maiores atrocidades,
esses já sofrem muito mais. Casos que hoje, na vida física, se traduzem pelo autismo e pela tendência à esquizofrenia, são resultado de espíritos que trazem uma soma muito grande de culpa íntima e, consequentemente, uma dificuldade de lidar com a sua própria realidade. Há outros espíritos, no entanto, que não trazem uma culpa tão grande, reencarnam, mas ainda assim já nascem com complexo de culpa. Às vezes acontece alguma coisa, a culpa não é dele, mas ele acha que a culpa é dele, porque ele já se sente culpado. Né? O pai brigou com a mãe, a culpa deve ser minha, porque se eu não tivesse nascido eles não estariam brigando. Então esse é o efeito desta culpa acumulada e que precisa ser tratada e superada. Vamos ser razoáveis, vamos pensar de uma maneira racional. Eu não devo assumir culpas que não são minhas. Eu já tenho culpa demais, então vou ficar só com as minhas e descobri-las na medida da minha capacidade. Muitos acham que aquilo que passamos na vida é o reflexo pura e simplesmente daquilo que já praticamos. Não necessariamente. Se queremos descobrir a natureza dos erros que já cometemos, é só analisar as nossas tendências inferiores, justamente aquelas que são originárias daquele comportamento repetitivo, daqueles pensamentos cristalizados que já trazíamos desde longa data. As tendências inferiores que manifestamos na atual existência são um indício daquilo que nós já fomos em encarnações anteriores. Lembrando que estamos evoluindo, então os erros anteriores provavelmente são muito piores do que os erros atuais. Pois bem, e aí outro reflexo desse estágio em que a criatura reencarna, trazendo a culpa, trazendo a sensação de fracasso, é o complexo de inferioridade. Então muitos, ao reencarnarem, não se sentem merecedores de coisa alguma. É curioso que, às vezes, entre pessoas que ficam vagando nas ruas, encontramos casos assim. A gente quer ajudar a pessoa a dar um prato de comida, ela diz não, eu prefiro catar a comida do lixo, porque ela se julga não merecedora de algo que não esteja no lixo. É curioso, mas isto também acontece. Muito bem. Há outros casos em que o complexo de inferioridade se manifesta de uma outra maneira. A criatura sente-se inferior, mas não quer se sentir inferior. Aquilo é incômodo, então ela busca uma outra maneira de parecer ser quem ela realmente não é. Então, a ostentação é um desses reflexos, a hipocrisia é outro. A pessoa tenta mostrar um lado que ela não possui, porque o lado verdadeiro, o seu verdadeiro eu, para ela é uma carga pesada de muita inferioridade e isto, para ela, é muito doloroso. Diante de todo este peso que nós naturalmente já trazemos, é preciso um comportamento, uma atitude mais positiva, uma atitude que venha trazer para nós uma situação melhor. É preciso a nossa redenção consciencial, nos redimirmos dos erros que já praticamos. No meio espírita, há aqueles que acham que isso é obtido através do sofrimento. E lembramos que o sofrimento
é a consequência natural do sofrimento que a criatura promove contra o seu semelhante. É a lei de ação e reação. E ele é um passo importante para o aprendizado e para a conscientização do espírito. Mas aí eu pergunto, mesmo sofrendo algo parecido ao que eu fiz o outro sofrer, como ficam as pessoas a quem eu prejudiquei? A minha consciência fica tranquila em relação a elas? É preciso dar mais um passo. É preciso ajudar aqueles a quem eu prejudiquei. Só assim eu consigo me redimir consciencialmente, me libertar do peso da culpa e da sensação de fracasso. E aí algumas coisas são necessárias. Uma delas é a humildade para percebermos os nossos próprios erros. Sem a humildade, nós ficamos mentindo para nós mesmos, achando e encontrando falsas justificativas para aquilo que fazemos de errado. Outra coisa importante é a fé. Mas não só a fé em Deus, na ajuda dos bons espíritos, a fé em nós mesmos. Acreditar que somos capazes, sim, de promover a nossa mudança interior e de realizar algo para o bem do próximo e para o meu próprio bem. Nós temos esta capacidade. Se estamos em dúvida, vamos começar pelas pequenas coisas e aí vamos ver que gradativamente conseguiremos fazer coisas maiores. E precisamos também usar todas essas coisas que nos atrapalham em nosso benefício. Então, se eu tenho medo de errar, que bom. É bom que eu tenha esse medo. Isto é um sinal de que eu não quero errar. Se eu tenho esse medo, é sinal de que eu preciso me preparar para tudo aquilo que eu for fazer, justamente para não errar. Eu não vou mais improvisar totalmente a minha vida. Eu vou sim me preparar para todos os desafios, sejam eles de natureza intelectual ou de natureza moral, que a vida me impõe. E para todas as situações melhores que eu estou buscando na minha vida, como fazer? Vou me preparar para entender como fazer as coisas darem certo. Outra coisa, eu tenho a sensação do fracasso, eu trago comigo a sensação do fracasso. Vejam como isto pode me ajudar, estudando o fracasso e estudando também por que ele dói tanto em mim. Porque há pessoas que passam pelo fracasso, aprendem e seguem em frente. Outras se detêm no fracasso, se acreditando incapazes de seguir adiante. Existem razões íntimas para acreditarmos nesta nossa incapacidade. E novamente vamos buscar o estudo do fracasso e do porquê isto soa como um fracasso tão retumbante. Talvez não seja um fracasso tão grande, talvez esteja apenas ferindo o meu orgulho e a minha vaidade. E a partir daí eu vou me conhecendo melhor para entender que o fracasso nada mais é do que mais uma oportunidade de aprendizado. Pode gerar dores, sim, mas serão dores convertidas em aprendizado. E se eu trago a culpa, que eu faça o possível para converter esta culpa em trabalho, em responsabilidades assumidas perante a vida, não fugindo
do meu dever, daquilo que a consciência me aponta como o caminho reto para a construção da minha harmonia interior e da minha felicidade plena, entendendo que esta culpa é um peso que eu consigo transformar ao longo do tempo. Não vou transformar toda a culpa de uma hora para outra, mas vou gradativamente me reabilitando pessoas, reabilitando relacionamentos, refazendo trajetos e empreendimentos que não soube realizar no passado. Não estamos e nunca estaremos sozinhos nesta caminhada. Contamos com a ajuda de Deus, dos amigos da espiritualidade, que por sua vez contam com a nossa perseverança no caminho do bem. Não desistamos de nós mesmos. Sigamos adiante na certeza de que somos capazes e conseguiremos realizar da nossa vida algo bom, algo melhor do que já fizemos antes. Que assim seja.